Eu só quero te falar uma coisa, o teu desinteresse custa caro e existe um tipo de político que é especialista em te fazer uma pessoa desinteressada pela política. O meu nome é Augusto Hagensen e esse é o seu Gu Me Conta, o canal que gosta de falar de literatura, de trazer boas histórias literárias, porque normalmente a gente não é incentivado a ler. Olha que absurdo, mas aqui isso acabou, que eu vou te incentivar a ler muito, a conhecer muito, porque quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica e a gente acaba proporcionando também coisas boas para o nosso país. Se você é novo ou nova por aqui, faça o favor de inscrever-se nesse canal, pois é uma ajuda, uma grande ajuda que você faz a você mesmo. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre o político por ambição. Segundo Machado de Assis, existem alguns tipos de político. O político por vaidade, o político por ambição, o político por vocação, o político que não tem nada o que fazer, o político por passatempo, o político por interesse, enfim, e entre outros políticos aí. Como nós estamos na série Isso é Política porque é sobre nós, é importante nós falarmos sobre esses tipos de político e sobre a nossa vida política, sobre as decisões políticas. E pensando no político por ambição, que ele tem o interesse de te fazer uma pessoa desinteressada. Claro, porque quanto mais desinteresse você tiver pela política, mais lucro ele vai ter. Pode ser financeiro ou não, pode ser apenas pelo poder, mas nunca é só o poder ou só o dinheiro, né? Tem sempre um amontoado de coisas pelo qual ele tem interesse, né? Que ele tem a ambição de conquistar mesmo. E é claro, esse tipo de político sempre é o político corrupto, né? Mas nós temos o poder de intervir de alguma forma, nós enquanto povo, né? Enquanto coletividade. E aí, pensando no político por ambição e pensando no desinteresse que ele quer causar na gente e nas suas ambições, eu juntei dois textos, ou melhor, alguns provérbios e um texto do Bertolt Brecht. Ele é alemão, é um escritor alemão já falecido, que vai falar sobre o analfabetismo político. E eu vim trazer também, claro, né, uma grande diva da escrita criativa, que é a Carolina de Jesus. Alguns provérbios dela, então vocês vão entender aqui hoje, nesse quadro Leitura de Doido. Eu vou ler para vocês e nós vamos poder compreender melhor como que funciona isso. Talvez você esteja me perguntando, né? Esteja se perguntando, por que você está caminhando pintada? É porque... Bom, hoje eu vou gravar Gorete, então já pintei as unhas. Se eu estou incomodado com isso, é claro que não sei nem porque eu estou falando isso. Vamos para a leitura? Vamos para a leitura. Olha só, gente, ele fala assim, o Bertolt Brecht. O pior analfabeto é o político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel e do remédio que depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista e corrupto e explorador do povo. Forte, né, gente? Eu vou deixar esse texto disponível no blog, você pode acessar aqui na descrição para você ler novamente e também compartilhar com outras pessoas, que é por isso que nós precisamos nos interessar pela política, né? Pelos acontecimentos políticos e por tudo aquilo que forma a política, né? Conhecer a nossa história e tudo mais. Olha, alguns provérbios da Carolina de Jesus que me provoca muito, né? Eu trouxe alguns, diz assim, ó: não devemos dizer amém aos atos indecorosos. Um outro aqui: um homem inteligente e mau é um inútil.
E a gente se depara muito com esse tipo de político, né? Aquele que consegue manter a sua corrupção, manter, né, a sua maldade, as suas corrupções mesmo, durante tanto tempo, por ser uma pessoa inteligente, mas não passa de um inútil. E um dia a máscara cai, porque também tem outros provérbios que ela vai falar sobre essas pessoas que constroem uma vida sob a corrupção, e essa pessoa não tem um alicerce firme. Então a gente vai ver em algum momento a sua grande derrocada. E ó, ela diz assim num provérbio que eu acho muito interessante, que inclusive trata de um assunto que estamos falando muito agora nesses últimos dias, sobre privatização e tudo mais, que a Carolina, ela diz assim: o que pertence a Deus é dos homens, o que é dos homens é vendido. Exemplo: o ar que respiramos pertence a Deus, nós respiramos gratuitamente. A terra que pisamos, a casa que o homem constrói e o automóvel são vendidos. Então a terra que pisamos, a casa que o homem constrói e o automóvel são vendidos. Eis aí o comprovante que Deus é superior aos homens. Se o homem pudesse vender o sol, venderia o seu calor. Meu, isso é profundo. Isso é muito sério, porque a gente está se deparando com isso, com essa banalidade, sabe? Cotidianamente, com essa banalidade. Existem coisas que elas não devem ser vendidas, elas não devem ser olhadas como mercadoria, porque é o básico do ser humano, e é aquilo. Claro, quem acredita em Deus, tudo bem, quem não acredita, também tudo bem. Não estou falando aqui exatamente sobre essa questão religiosa, mas existem coisas que a própria natureza nos proporciona. E eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, ou em algum outro vídeo, que eu não me recordo exatamente, mas vai ficar aqui, eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu já falei sobre isso em algum momento, de forma também muito rápida, que nós não podemos nos conformar com isso, de jeito nenhum. E ó, tem um outro provérbio dela que eu acho muito bom também, que é bom a gente colocar no nosso interior, né? Mesmo, isso para tudo na vida. Ela diz assim: o homem que procura polir o seu caráter, né? Que procura polir o seu caráter. Isso, perdão, tô errando aqui, mas é leitura de doido é assim mesmo, lê errado, depois se corrige. O homem que procura polir o seu caráter há de triunfar. Essa é a solução para a nossa vida, né? É ter a consciência de estar errado, perceber que os frutos não são bons e se reestruturar, se modificar e produzir, como diz Jesus Cristo, aqui claro, sob um olhar humano, né? Produzir frutos de arrependimento. Se errou, agora se arrependa e mostre que você realmente se arrependeu, né? Mude o seu caminho, que essa é a solução. Então, já pega esse vídeo e manda para os seus amigos, compartilha, inscreva-se no canal. E também manda para aquele político lá que você vai votar, porque tem alguns que você conhece, né? Alguns que você tem um contatinho, mande para ele ou para ela, porque é o seguinte: nós não vamos mais aceitar esse tipo de político. Você vai ver, vai ser cada vez melhor. A gente vai avançar, porque é para isso que nós estamos aqui, para avançar, tá? Um beijo e até o próximo Gu Me Conta.